O bloqueio de Berlim representou a suspensão soviética da permissão de acesso rodoviário, ferroviário e hidroviário à cidade de Berlim Ocidental, por parte dos países que tomaram posse da mesma, o Reino Unido, França e Estados Unidos da América, após o acordo alcançado na Conferência de Potsdam. O bloqueio de Berlim foi considerado a primeira e uma das maiores crises com tensões graves durante todo o período de Guerra Fria, sendo que o objetivo da União Soviética era forçar o abandono da parte ocidental de Berlim por parte destes três países e, consequentemente, assumir o controle de toda a cidade. A invasão e ocupação da Alemanha de Hitler em março de 1945 por parte dos países aliados conduziram ao fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em 8 de maio, após o suicídio do Führer e a rendição dos generais alemães. Os países vencedores mais influentes, isto é, os que mais tinham contribuído para a sua vitória, a referir Reino Unido, França, Estados Unidos e a União Soviética, haviam já reunido em janeiro de 1945, quando a guerra ainda não tinha terminado, em Yalta, Ucrânia, para definir, entre outras coisas, os princípios sobre os quais assentaria a repartição do território conquistado à Alemanha. Em agosto desse mesmo ano, voltaram a reunir-se em Potsdam, Alemanha, para então procederem à tal repartição, ao mesmo tempo que acordaram várias outras medidas que permitiam estabelecer a nova ordem mundial. Divisão do território alemão em 4 zonas ocupadas e administradas pelos Estados Unidos da América, Inglaterra, França, parte ocidental e o RSS, parte oriental, bem como da cidade de Berlim, onde foram criados também 4 setores: desmilitarização, desnazificação e perda de todos os territórios conquistados por parte da Alemanha, julgamento de todos os dirigentes nazis que cometeram crimes de guerra num tribunal internacional em Nuremberg, criação de uma organização mundial com o objetivo de preservar a paz e resolver pacificamente os conflitos entre nações. ONU, que foi criada a 24 de 10 de 1945. Quando a Alemanha foi invadida, como já dito em março de 1945, o Exército Vermelho Soviético foi o primeiro a chegar a Berlim, visto ter avançado a partir do leste. Apesar da vitória conjunta de todos os aliados que se consumou na Europa com a tomada da Alemanha, os soviéticos não autorizaram a entrada dos países ocidentais, seus aliados, em Berlim, durante os primeiros 2 meses de maio a julho de 1945. Neste período, os invasores soviéticos impuseram um tratamento brutal a todos os berlinenses. Trataram-nos como um povo menor, subjugado à União Soviética. Obrigaram muitos à imigração forçada e infligiram uma repressão política baseada nos ideais comunistas e marxistas-leninistas. A acrescentar aos problemas económicos derivados da guerra que se refletiam diretamente na escassez de alimentos. Como tal, os alemães tornaram-se hostis, relativamente soviéticos, ao seu regime e ideologias desde o momento da sua entrada no território alemão até ao fim da União Soviética em 1991, passando pela ocupação soviética da Alemanha e da cidade de Berlim, pela criação da República Democrática Alemã e pela reunificação alemã logo após a queda do Muro de Berlim. Este cenário foi o primeiro de muitos que contribuíram para a agudização de tensões entre o Bloco Ocidental e o Bloco de Leste, que resultaram no clima da forte tensão, o qual ficou para a história conhecido como Guerra Fria. Como se pode observar, tendo em conta que a cidade de Berlim ficava bem no centro da zona de ocupação soviética, os setores berlinenses, francês, britânico e americano ficavam cercados por território soviético que era controlado pelo Exército Vermelho Comunista que fora criado por Lenin em 1918. A inexistência de um acordo formal que garantisse aos países ocidentais envolvidos o direito de passagem até Berlim Ocidental por via rodoviária ou ferroviária tornou-se o problema central que provocou um agravamento das tensões soviético-ocidentais e a consequente dissolução da aliança formada pelos 4 países ocupadores depois da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, os líderes ocidentais contaram com a boa vontade dos soviéticos para proporcionar-lhes um direito implícito ou subentendido de acesso, mas estes recusaram a ideia de que os direitos de ocupação dos setores não soviéticos de Berlim, Berlim Ocidental, e o uso das rotas de abastecimento a essa cidade, assim terminou a Segunda Grande Guerra, davam ao Bloco Ocidental o direito de usar as estradas, ferrovias, pontes, túneis e canais, agora soviéticos. Aliás, logo em 1945, após as conferências de Yalta e Potsdam, ao reunir-se com os líderes comunistas que ficaram a tomar conta da zona oriental alemã, parte soviética,
Joseph Stalin, governador-geral da URSS, afirmou sua intenção em minar lentamente o setor britânico de Berlim, à medida que os Estados Unidos ficassem sem interesse também pela parte que lhes cabia e sem medo de reação francesa relativamente à sua parte. Avançaria na construção de uma Alemanha unida sob controle comunista dentro da sua órbita soviética, parte oriental. Da mesma forma, na deslocação às delegações búlgara e jugoslava, em 1946, Stalin e outros líderes sustentavam a ideia de que toda a Alemanha, e não apenas a cidade de Berlim, deveria ser soviética e comunista. Neste contexto, foram inclusive tomadas algumas decisões pela União Soviética, cujas razões não eram sequer compreendidas pela França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, mas que apesar disso foram admitidas sem que isso causasse quaisquer problemas. Foram o caso, por exemplo, da recusa soviética em permitir outros acessos para o transporte de carga para além do ferroviário, ilimitada a 10 carruagens por dia, e da concessão de apenas 3 corredores aéreos de acesso a Berlim, a partir de Hamburgo, Hannover e Frankfurt. O mesmo já não aconteceu quando, em 1946, os soviéticos decidiram parar com o abastecimento de mercadorias agrícolas à Alemanha Ocidental. Em resposta, o comandante americano Lucius Clay ordenou a suspensão do envio do lado ocidental para a União Soviética de matérias-primas necessárias à indústria soviético-alemã. A partir daí, os soviéticos iniciaram uma campanha de relações públicas contra a política americana, ao mesmo tempo que tentavam obstruir o trabalho administrativo das várias zonas de ocupação do território alemão, agindo os ocidentais na proporção que iam considerando correta às outras várias ofensivas soviéticas que se foram sucedendo. No dia 24 de junho de 1948, a URSS deu início àquele que é hoje considerado o primeiro e um dos principais conflitos ocorridos durante o período da Guerra Fria, ao interromper todas as comunicações rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, tráfego de barcaças, entre as zonas alemãs não soviéticas e a cidade de Berlim Ocidental e Oriental, ou seja, ao bloqueio de Berlim. Após isto, no dia seguinte, pararam o fornecimento de alimentos e cortaram a eletricidade aos civis de Berlim Ocidental. Nesta tentativa de aterrorizar os berlinenses não soviéticos e oferecer uma pilha de nervos aos líderes ocidentais, franceses, britânicos e norte-americanos, os soviéticos só se esqueceram que já não estavam na Idade Média e que tinham do outro lado das maiores potências a nível da tecnologia, da indústria e dos transportes, que é como, quem diz, ficaram em aberto aos corredores aéreos que a URSS não conseguiu impedir que se deixassem de operar. A organização da Ponte Aérea de Berlim, cuja principal finalidade foi o transporte de alimentos e combustível para os civis de Berlim Ocidental, foi claramente um sucesso em menos de um ano. De junho de 1948 a maio de 1949, a Força Aérea dos Estados Unidos e os britânicos da Força Aérea Real fizeram em conjunto mais de 200 mil voos e cerca de 1,5 milhão de toneladas, o que prefez uma média diária de cerca de 620 voos e 4.700 toneladas de alimentos e combustível. Em abril de 1949, o transporte aéreo tinha trazido já mais alimentos e combustível do que o total das cargas trazidas anteriormente pelo comboio. Esta situação tornou-se num embaraço mundial para a União Soviética, que, envergonhada, decidiu levantar o bloqueio em 11 de maio de 1949. Apesar dos 3 países ocidentais terem continuado a utilizar esta ponte aérea até 30 de setembro, pois temiam um novo bloqueio. Com o fim do bloqueio, a crise entre a parte ocidental e oriental da Alemanha arrefeceu, mas foram criados 2 novos Estados, a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã, respectivamente. A cidade de Berlim continuou também dividida em 2. Divisão essa que viria a ser reforçada com a construção do Muro de Berlim em 1961. A fim de evitar a passagem maciça de berlineses do lado oriental para o lado ocidental da cidade e o contacto com o mundo capitalista, o secretário-geral do Partido Comunista da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, e o dirigente soviético Nikita Khrushchev decidiram em 1961 a construção de um muro físico que começou a ser levantado no dia 13 de agosto. Este muro teve ainda como objetivo provocar os Estados Unidos e todo o mundo ocidental que se encontrava sob a influência possuía uma extensão aproximada de 46 km, 66,5 km de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas e com alarme, 255 pistas de corrida para cães de guarda ferozes. Era igualmente patrulhado por militares da RDA que recebiam ordens rigorosas para atirar a matar sobre todos aqueles que ousassem passar o muro para o outro lado.
Durante 28 anos, em que esteve de pé, esta enorme barreira foi responsável por pelo menos 80 mortos e 112 feridos identificados e milhares de pessoas aprisionadas. Com a sua construção, tornou-se palpável a expressão cortina de ferro, primeiramente utilizada por Winston Churchill e que simbolizava a divisão da Europa e do mundo em duas partes, o mundo ocidental e o mundo oriental. É com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao Kremlin em 1985 que são implementadas várias reformas que, baseando-se numa política interna de perestroika, reestruturação, e glasnost, transparência, e numa política externa que, entre outros, se refletiu na extensão do controle aos países do leste, possibilitaram uma maior abertura do sistema soviético ainda comunista ao mundo, e culminaram na queda do Muro de Berlim, que foi finalmente derrubado na noite de 9 para 10 de novembro de 1989, após várias pressões internacionais, das quais se destacou o discurso do presidente norte-americano Ronald Reagan no dia 12 de junho de 1987, frente ao portão de Edimburgo, por ocasião do 750º aniversário da cidade de Berlim. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. E naquele dia a coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim. E nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres a caminho de Berlim no dia. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto para o ponto principal do muro. Era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. Foi até o próprio Paulo que insistiu comigo, sobe lá no muro. O muro era alto, as pessoas precisavam me ajudar para subir no muro. E eu subia no muro, ele ficou mais à distância, com um microfone sem fio. E a gente conversava, eu falava para ele, ele fazia sinais. E nós estávamos gravando e as pessoas ali derrubando o muro. Derrubando termos, porque você era muito rígido, então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste, o que na virada da madrugada eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Há uma certa tendência, um certo lugar comum, clichê de você ser um momento histórico, mas tem horas que é indiscutível que o momento é histórico. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. Eu acho que o marcante realmente aí foi esse espanto, até porque pegou muitas pessoas de surpresa. Hoje há estudos e há pesquisas que demonstram que houve um gigantesco mal-entendido do lado das autoridades comunistas. Não era para abrir naquele dia. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. No caso da noite da queda do muro, foi que o Egon Krenz deu a ordem de que vamos abrir o muro, vamos permitir que os alemães orientais atravessem para lá também.
E o desmando era tal que mandaram a televisão oficial dar essa notícia, mas o redator ou se esqueceu, não disse quando. Falou, olha, o muro vai ser aberto para visitas, para que alemães orientais visitem Berlim Ocidental. Deu essa notícia no começo da noite, meia hora depois havia milhares e milhares de pessoas em todos os checkpoints, em todas as passagens para o outro lado do muro, e os policiais não tinham ordens para abrir, não sabiam o que fazer. E podia ser um banho de sangue a qualquer momento, porque era tiro para quem atravessasse. Aí o Egon Krenz se gabava de ter dado a ordem, não, vamos derramar o sangue, abram as portas. E foi assim que o muro caiu. E as pessoas atravessaram e o clima era esse, era todo mundo assim meio espantado, mas pode? E a gente do lado de cá vendo aquelas pessoas chegando e sendo recebidas com flores, com beijos e tal. Estamos falando de Alemanha, né? As emoções aflorarem não acontece todo dia. O Jornal Nacional volta a falar da Alemanha, onde 78 milhões de pessoas festejam a reunificação do país. Da porta de Brandemburgo, ao vivo, fala o repórter Pedro Bial. O horário lá era 00:30, aqui era 8:30, fim do jornal, me chamaram para entrar ao vivo. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos 1 milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. À meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas, mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. A derrocada deste muro reveste-se de uma imensa importância histórica com reflexos a nível local e global. Mais do que reabrir de fronteiras, a sua queda desencadeou numa sucessão de acontecimentos que englobam: fim da opressão dos regimes socialistas, a reunificação alemã, 2 de outubro de 1990, fim da Guerra Fria, fim da política de blocos ou da bipolarização mundial com a vitória do Ocidente, colapso e desmembramento da União Soviética, em dezembro de 1991.